a gente aí tem dois objetos que andam em pistas paralelas. E esses objetos obedecem esse gráfico aí. Se vocês observarem, né, você tem uma distância d em função do tempo em segundos. Então, tem basicamente a posição dos nossos móveis, particular e da partícula B, em função do tempo, e eles obedecem essa coisa. Se vocês repararem, esses gráficos são retas, né? São linhas retas. Os dois móveis estão em movimento retilíneo uniforme, né? Utilizando esses gráficos, né, a gente quer responder várias coisas ali. A primeira pergunta que ele faz é qual o instante de tempo que os móveis se cruzam. Quando a gente tem uma questão desse tipo, o primeiro passo quando a gente tem que olhar é tentar tirar do gráfico a função horária do movimento. A gente viu lá que a função horária do movimento retilíneo uniforme lá é igual a S, é igual a S0 mais VT. A gente tem uma velocidade constante, então essa é a nossa função horária. Para o móvel A e para o móvel B, a gente tem que tentar determinar essas equações ali. Então a gente tem um gráfico basicamente aí da posição D em função do tempo. Então vamos tentar separar aqui as equações para o móvel A e do lado de cá eu tento botar para o móvel B. Se a gente tem um gráfico de reta aí, a gente precisa de pelo menos 2 pontos para conseguir escrever essa equação da reta. A ideia é a gente tentar substituir os valores do gráfico nessa equação e encontrar o que a gente precisa. Então a gente quer a posição, por exemplo, do móvel A para qualquer tempo. Então a gente precisa determinar a posição inicial S0 e a nossa velocidade. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, a gente já consegue ver os pontos. Para o móvel A, bem marcado aqui está esse ponto aqui de cima, que repara que ele tem um D de 300 centímetros, num instante de tempo T, que é 13 segundos. Então esse é o nosso primeiro ponto ali. Então, quando o móvel A está no instante de tempo igual a 13 segundos, a sua posição é 300 centímetros. Aqui a gente já pode converter para metro. O DA, vou chamar de um DA aqui, vai ser igual a 300 centímetros, que é igual a 3,00 metros. O nosso segundo ponto bem marcado aqui no gráfico da curva A é esse ponto aqui de baixo, que é o ponto onde a curva cruza o eixo do tempo aqui. Esse ponto aqui é 16 segundos, porém, a nossa posição é a posição aqui de baixo, ou seja, é zero. É a nossa origem ali na posição. Então, esse é o nosso segundo ponto. Então, por exemplo, quando T é igual a 16 segundos, a minha posição no móvel A é igual a zero. Essa vai ser os nossos 2 pontos para a gente substituir e encontrar a nossa função horária aí da posição para esse móvel A. Qual é a nossa equação para o móvel A? Vamos chamar tudo aqui, ó. Eu vou ter um dA, só mudando o nome das letras ali, ó, dA vai ter um d0A mais um VA, que é a velocidade do móvel A, no instante de tempo t. Substituindo esses pontos, a gente vai ter, ó, 3 metros é igual a d0A mais velocidade, não sei nenhum dos dois, vezes o tempo. O tempo é 13 segundos. E bem, substituindo outro valor, eu sei que o dA é zero quando a minha equação for d0A mais VA vezes 16. Então, repara que agora a gente ficou com 2 equações. Eu tenho a equação do primeiro ponto, a equação do segundo ponto, e a gente tem 2 equações para tentar encontrar o D0A, que é a posição inicial do móvel A, e a velocidade dele. Vamos tentar resolver isso aqui. Como é que a gente pode fazer, por exemplo? Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Essa daqui vai ser a equação 1, essa daqui vai ser a equação 2. Então, por exemplo, eu vou pegar a equação 2 e a gente vai conseguir escrever, por exemplo, o D0A em função do VA. Se eu isolar o VA aqui, eu jogo o D0 para o outro lado, ele vai negativo, né? Então vai ficar, ó, 16 VA é igual a menos D0A. Então, VA é igual a menos D0A sobre 16. A gente pode utilizar esse valor para encontrar o valor D0. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou pegar esse novo valor que a gente encontrou e jogar, por exemplo, na equação 1. Então, vai ficar, ó, 3 é igual a D0A mais VA. O VA é 1 menos D0A sobre 16 vezes 13. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode botar o D0A em evidência.
ele vai ficar 1 menos 13 sobre 16. E basicamente vai ser isso, né? 1 menos 13 sobre 16, vamos multiplicar aqui, ó, dá 16 menos 13, dá 13, ou dá 3. Esse cara aqui vai ser igual, ó, a D0A, 3 sobre 16. Agora só isolar o D0A. D0A é igual a 3 vezes 16 sobre 3. Então isso dá 16 metros. A gente precisa achar o VA. Agora eu posso usar qualquer uma das equações e achar a minha velocidade. Então, por exemplo, se eu pegar esse valor e substituir o VA, por exemplo, na equação 2, então eu vou pegar o D0A e jogar na equação 2. Daqui a gente vai tirar, ó, aqui 0 é igual a D0A, que é 16. Resumindo, jogo 16 para o outro lado, ele vai negativo, né? Fica menos 16 sobre 16, dá 1 metro por segundo. A gente achou o D0A, a gente achou aqui o VA. Então a gente já tem a equação horária do primeiro móvel. Ela vai ficar, ó, dA é igual a 16 menos T, né? Porque é 1T. 1 vezes T dá menos T. Então, a gente tem aqui a equação que vai me dar a posição dA em termos do tempo. Para o móvel B, a gente tem 2 pontos também, né? Que a gente pode pegar aqui do gráfico. Tem esse ponto aqui no final, que quando T for 18 segundos, a nossa posição vai ser 300. E além disso, tem esse outro ponto aqui embaixo, que está bem marcado, né? Que é quando T for igual a 12 segundos, né? Repara que aqui, quando encontra esse eixo, não é zero, né? O T é igual a 12, mas o eixo horizontal é o zero. Então a gente tem esses 2 pontos. Esses 2 pontos vão ser quando T é igual a 12 segundos, a minha posição, o meu dB, vai ser igual a zero. E a mesma coisa, quando T for igual a 18 segundos, o meu dB vai dar 300 centímetros, já aproveita e converte para metro. A gente faz o mesmo passo a passo. Escreve as duas equações. Isola o VB na equação 3. E agora a gente joga na outra equação, que é a 4. Encontramos o D0B, né? E encontro o VB. Então, o VB vai me dar 1 sobre 2, né? 6 sobre 12 dá 1 sobre 2. Vai dar meio metros por segundo. E a gente vai ter a equação para o móvel B, ou seja, um dB é igual a menos 6 mais 0,5 T. Então tá aí, a gente tem as duas equações agora. Os móveis vão se encontrar quando eles tiverem a mesma posição, ou seja, quando o dA for igual ao dB. Na letra A, o instante de tempo que eles se cruzam vai acontecer quando o dA for igual a dB. Então, ó, 16 menos T tem que ser igual ao dB. Menos 6 mais meio T. Vamos arrumar as coisas. Joga esse T aqui para o lado de lá. Ele vai positivo, né? Ele está negativo, vai positivo. Joga esse menos 6 para o lado de cá. Ele está negativo, vai positivo também. Então, isso vai fazer com a nossa equação vai ficar 1,5T é 3T sobre 2. E do lado de lá vai ficar 16 mais 6, 22. Não? Então, T é igual a 44 sobre 3 segundos. Tá? Ele fala para a gente achar com
duas casas decimais de... dois algarismos decimais. 44 não é divisível por 3, né? Não é exato. Então, o mais próximo ali da divisão é 42, né? 42 por 3, bem, 30 dá 10, né? Então, vai dar 1. E 12 dá 4. Né? Então, é 14, sobrou 2. 2 terços é 6,66666. É uma dízima, né? Então, a gente pode botar, arredondando a segunda casa, né? Pode ficar 6,7 segundos. Então, tá aí. Esse é o tempo T que os móveis se cruzam, com a precisão que ele pediu lá, 2 casas decimais. A letra B, ele vai pegar esses objetos, eles vão partir simultaneamente, porém em trajetórias perpendiculares. Então você tem os dois móveis juntos, e antes eles estavam andando em paralelo, ou seja, os dois estavam andando juntos, né? Ou seja, na mesma linha, né? Então, por exemplo, um estava para frente, outro para trás, mas eles estavam andando juntos. Agora ele quer que a gente coloque esses caras para andar perpendicularmente. Então, por exemplo, o móvel A, ou seja, você tem uma posição aqui onde está o A e o B, os dois estão juntos. Depois você vai botar o A, por exemplo, para andar na linha horizontal. Né? Ele vai para uma posição aqui, enquanto o B vai estar perpendicular a esse cara. Então, por exemplo, ele vai descer aqui. E essas dois caras aqui vão fazer 90 graus, né? Ou seja, uma distância perpendicular. Então, ele quer que a gente calcule essa distância aqui, a distância entre os móveis depois desse deslocamento perpendicular. Ou seja, vocês repararem ali, essa distância é basicamente a nossa hipotenusa aí desse triângulo retângulo. Então, a gente tem que saber basicamente os catetos, ou seja, quanto é o deslocamento. Vou botar aqui um delta SB e um delta S A, que eles vão andar em 8 segundos, ou seja, quanto cada um deles anda em 8 segundos. É isso que eu preciso saber. A gente pode tirar essa informação da função horária. dA é igual a 16 menos T. Eu quero saber, bem, aonde que ele vai estar 8 segundos depois. Então, quando T for igual a 8, a princípio eu tenho que saber qual é o dA. Vamos calcular esse cara aí. É só jogar T igual a 8 aqui, né? Não tem muito segredo. 16 menos 8, jogando no T lá 8, vai dar 8 metros. Mas repara que essa é a posição que ele está, não é o deslocamento. Porque inicialmente ele estava na posição 16. Então o delta S, o delta SA é a posição final menos a posição inicial. Ou seja, é 8 metros menos 16. Então o que a gente quer aqui? Nesse caso deu só 8 metros. Vou botar aqui embaixo, ó, no dB mais 0,5 T. E de novo, quando T for igual a 8 segundos, quanto que vai ser essa posição final? dB vai dar menos 6, mais meio vezes 8, né? Dá 4. Ou seja, a posição final é menos 2 metros. E de novo a gente quer saber o delta S. O delta SB, ele é a posição final do B menos a posição inicial. A posição final é menos 2, enquanto a posição inicial é menos 6. Então é menos 6. Então dá menos 2 mais 6, a gente vai ter que resolver o problema do triângulo retângulo aqui. A gente tem um deslocamento B que eu botei aqui na horizontal, que é 4. Ou melhor, na vertical, né? O B na vertical. O A andou na horizontal com 8 metros. É só um OBS aqui, né? O delta S que a gente tinha que achar aqui para o A, na verdade é menos 8, né? É menos 8. Mas para a gente tanto faz, né? Que o que importa é quanto que ele andou. Então, se ele andou para o lado negativo ou positivo, na verdade, o que a gente quer saber em módulo quanto que ele andou. Então, eu vou usar o 8 metros positivo. E bem, o que a gente quer saber é a distância entre eles agora no final. A distância entre eles é
a nossa hipotenusa aqui. X ao quadrado, né? Vai ser igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bem, x ao quadrado vai me dar 16. 8 ao quadrado dá 64. Esse cara aqui vai me dar 70, 80, né? O x é a raiz quadrada de 80. Vamos abrir esse cara aqui, ó. Ele é 8 vezes 10. Né? Ainda pode botar mais, né? Ele pode ser escrito como um 16 vezes 5. Então, uma raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 5. X é igual a 4 raiz de 5 metros.